bem-vindos ao Dupla Jornada, nosso canal sobre maternidade real e desenvolvimento infantil. Eu sou a Clarissa. Eu sou a Kelly. Hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante e é algo que é muito difícil para mim, inclusive, que é brinquedo. Eu não sei vocês, mães, pais que estão assistindo, mas eu tenho uma coisa de querer dar para as minhas filhas o que eu não tive e às vezes eu acho que eu acabo exagerando. Compro coisas demais e, enfim, eu sei, eu tenho noção de que às vezes, ultrapasso, podia evitar uma compra ou outra, estou me segurando mais. Mas é uma coisa que, enfim, eu passo e eu queria entender um pouco mais do impacto disso, né, mais profundamente, porque embora superficialmente eu saiba que não é legal a gente ficar incentivando esse consumismo excessivo, né, para os nossos filhos, queria que você falasse um pouco mais. Pra gente começar, né, qual é o papel do brinquedo no desenvolvimento infantil? O brinquedo ele é uma ferramenta para contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança, para que ela consiga experimentar os papéis sociais. A gente sabe que brincar é fundamental, né, para aprender e tudo mais, mas quanto de brinquedo é realmente necessário para uma criança desenvolver tudo isso aí, sim, né? É difícil falar em questão de, tenha 10 brinquedos em casa. Lógico, sim. Mas o que a gente tem de dados, né, e de experimentos, é de que o excesso, que muitos brinquedos prejudicam ali toda a questão de desenvolvimento de criatividade da criança. Até eu trouxe uma pesquisa que tu deve ter visto, ou você também deve ter visto recentemente, de um experimento que foi feito. Um grupo de crianças foi colocado em uma sala com 16 brinquedos e outro grupo numa sala com 4 brinquedos. Essas crianças tinham uma faixa de idade de 18 a 30 meses. O que eles observaram? Que as crianças que estavam na sala, que tinham 16 brinquedos, não conseguiram se concentrar em um brinquedo só, ficaram pouco tempo brincando, ficaram dispersas, mais ansiosas e estressadas. Já na sala que tinham 4 brinquedos, as crianças se concentraram, ficaram mais tempo brincando, não apresentaram nenhum tipo de ansiedade e euforia, assim, diante dos brinquedos, e ficaram mais tempo brincando e usaram mais a criatividade. Então, é difícil falar em questão de quantidade mesmo, né? Mas a gente consegue perceber quando tá em excesso os brinquedos. Tem até uns vídeos, né, que a gente fala sobre brincar, Sim. né, que você falou um pouco mais, deu umas dicas de como preparar o ambiente para as crianças e uma coisa que é muito óbvia para mim, como mãe, né, quando o ambiente está desorganizado, eu fico completamente desorganizada mentalmente, eu não consigo, assim, eu tenho que ir arrumando. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma agonia muito grande com o lugar desorganizado. Então, se tá fazendo aquilo na minha cabeça, eu imagino que na da criança tá fazendo muito mais, né? Então, esse pra mim é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a Kelly sempre fala aqui pra gente, né? Pra organizar o ambiente de forma que a criança consiga visualizar coisas pra brincar e ela brinque mais livremente, sozinha, né? E se entretendo ali no tempinho dela, com cada coisa que tá ali sendo apresentada. Então, sem causar uma hiperestimulação na criança com 500 coisas disponíveis. Você colocar ali, de repente, umas 4 propostas de brincadeira, né? No chão, às vezes a Kelly arruma assim, né? No chão coloca alguma coisinha, aí ele na estante coloca mais um negocinho, na mesa bota mais um negocinho, aí põe uma bonequinha no cantinho, tá bom. Aí você quer falar mais disso aí, dessas propostas? Que você eu ia organiza? falar, porque às vezes pode parecer que quando a gente fala isso, ou eu falo também dessa forma, parece que é algo muito assim mirabolante, tem que ter um monte de recursos e nossa, como é que eu vou fazer isso na minha casa?
Você vai fazer isso com os brinquedos que a criança já tem. Você tem que saber o que a criança gosta de brincar. Você sabe o que a criança gosta de brincar? Guarda todos os brinquedos para você conseguir organizar. Aí você guardou tudo, daí você pensa, vou deixar 4 opções de brinquedos aqui disponível. Daqueles brinquedos que a criança já tem. Não precisa de outros recursos para fazer isso que a gente está dizendo aqui. Você pega os brinquedos que ela já tem e guarda a maioria numa caixa e deixa os outros disponíveis no ambiente que você está na tua casa aí. Ah, se não tem uma mesa, se não tem uma estante, se não tem um lugar assim para deixar à vista, põe numa caixa mesmo. Põe numa caixa, 4, 5 opções de brinquedos naquela caixa, que essa criança consiga ir nessa caixa e pegar o que ela quer brincar. E deixa todo o resto guardado em outro lugar. E aí de uma semana para outra você vai trocando. Você organiza. O adulto organiza para a criança. Porque como tu falou, eu também me dá uma certa... Eu fico desorganizada também com o espaço bagunçado. E na criança causa esse mesmo efeito, só que muito mais. Porque o cérebro dela tá se desenvolvendo e não consegue lidar com isso, né? Então causa uma hiperestimulação sensorial na criança. Quando tem excesso de brinquedos ali no ambiente onde ela costuma ficar. E uma coisa que eu ouço muito de mãe mas você fala como se fosse fácil, né? Mas o meu filho ele não para 1 minuto com brinquedo. Eu não consigo deixar ele brincando sozinho. E às vezes é isso, às vezes tem muita coisa no ambiente, né? Muito brinquedo já espalhado e a criança não sabe com que brincar. E não teve tempo suficiente para explorar um brinquedo, né? Uma coisa só não teve esse estímulo, eu acho, para explorar o brinquedo por mais tempo, né? Porque tem tanta coisa que ela não sabe o que ela pega. Ela vai ali, e muita cor, e muito barulho. E aí, só pra complementar, né? Muitas mães falam que meu filho não para pra brincar. E aí tem aquela famosa frase de que meu filho é hiperativo, meu filho não para, meu filho tem problema, meu filho tem isso. Mas como é que tá aí os brinquedos da criança? Ela não para pra brincar por quê? Né? Tem os brinquedos ali, tá em excesso esses brinquedos? São brinquedos hiperestimulantes. Quais são os tipos de brinquedo que a gente tem aí? Então, vou até usar uma palavra de classificação mesmo, que os piores brinquedos para você dar para uma criança é aquele brinquedo que tem um monte de função num brinquedo só. Que é música, é luz, é peça de encaixe, Esses brinquedos, esses são os piores brinquedos que pode dar pra criança. Uma que a maioria deles já vem prontos, né? Tu aperta um botão, já sai música, luz e solta coisa de não sei de onde do brinquedo. O que essa criança vai fazer com esse brinquedo? Isso só vai causar ali uma hiperestimulação, né? Então, piores brinquedos são esses. Os brinquedos que são 100% prontos, que a gente fala, esses brinquedos que a criança geralmente ganha, né? E brinca com a caixa e brinca 2 minutos com o brinquedo. É porque o brinquedo é pronto, que a criança não consegue criar a partir dele. Não consegue. Não digo que você não vai ter nenhum brinquedo pronto em casa. Dá uma diversificada. Não ter só esses brinquedos que já fazem tudo por si só e ter outros brinquedos também que ela possa criar a partir deles. Pote que não usa mais, colher que não usa mais, panela que não usa mais. Dá pra criança brincar. Garrafa, rolinho de papel higiênico, caixa de ovo. Mas eu vou dar isso pro meu filho? Dá, e você vai ver que vai brincar. Vai brincar. Mesmo. Eu acho até que incentiva a criança a gostar de coisas simples, né? Também. Porque é muito legal ela ver que com elementos da casa, né? Ela consegue se entreter, ela consegue até se aproximar, talvez, né? Daquilo que a gente tá fazendo, os adultos estão fazendo. A gente vai fazer um bolo na cozinha, sobra uma caixa de ovo. Aí a criança olhou, ela participou da criação, da confecção lá do bolo, sobrou a caixa, ela tá ali dentro de um processo, né? Não jogaram a caixa fora, eu posso brincar com a caixa. Acho que isso acaba até gerando Sim, e sem contar um aprendizado legal, né? Que esses brinquedos não estruturados, geralmente a criança vai conseguir fazer a representação dos papéis sociais, né? Do dia a dia.
por que que algumas instituições de educação infantil já tem, né? Tem as cozinhas, tem, às vezes, tu monta ali como se fosse um pet shop, tu monta um consultório médico, tu monta vários cenários que é da vida real, que é pra criança ir experimentando esses papéis sociais, que é importante. E pra nós, pais e mães, né? Qual o nosso papel na hora de comprar novos brinquedos? Primeiro, analisar o que já tem em casa. É interessante ir mudando os brinquedos de acordo com a faixa etária, né? À medida que a criança vai crescendo, você vai ali fazendo uma rotação dos brinquedos e é importante tirar alguns brinquedos para comprar os novos. Na hora de comprar os novos brinquedos, refazer a reflexão, né? Ai, mas será que tá realmente precisando desses brinquedos? Qual a necessidade? O que vai contribuir? Será que vai ser útil? Não vai ser mais um brinquedo para ficar lá jogado, vai ficar guardado? Então, parar para pensar, precisa? Qual o sentido? Por que eu tô querendo comprar esse brinquedo? É pra satisfazer alguma coisa em mim ou é de fato pra beneficiar a criança, né? Isso é uma coisa que eu tenho me perguntado muito, tá? Sim. Porque eu acho que ninguém tá imune a isso. Sim. Nem pai e mãe, né? Nós somos seres, a gente tem uma experiência, a gente tem um passado e, de fato, principalmente se a gente teve um passado com alguma escassez, hoje a gente tem comportamentos que deixam isso transparecer, né? Então, assim, por exemplo, eu tinha brinquedo, tá? Não é que eu não tinha brinquedo, mas não é... Até aqui o poder de compra é um pouco maior, né? A gente tá na Inglaterra. Sim. Então, assim, às vezes a gente vai no mercado, vê uma Barbie que lá no Brasil custava, sei lá, R$100, aqui a gente paga 10, 15. E você fica, caramba, eu posso ter mais coisas, né? E de fato dá pra ter, mas precisa ter. E um exemplo, né, assim, eu comprei... eu tinha um pouco de ansiedade quando elas eram mais novas, eu comprava brinquedos que não eram apropriados para a faixa etária delas ainda. Então eu comprei Barbie, né, porque a gente tava passeando um dia, e aí a gente viu, achou legal, o preço tava ótimo, eu comprei as Barbies. E elas brincaram até um pouco com as Barbies. Mas hoje, agora que elas voltaram a pegar de novo, elas ficaram um tempão sem pegar nas Barbies. E eu sabia que esse momento ia chegar, né, do interesse, mas demorou muito pra chegar. E aconteceu com outros brinquedos também, né, que eu comprei, que eram às vezes coisas muito pequenininhas, que eu achei, nossa, meu Deus, eu comprei literalmente um brinquedo pra mim. Eu comprei. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? Eu comprei, eu queria brincar. E aí uma coisa também que eu tô falando bastante porque pra mim assim, eu me encaixo perfeitamente nesse tema, assim, de coisas que eu tenho aprendido com isso. Eu comprei recentemente uns brinquedinhos de miniatura de casa e quando chegou, né, a Kelly até falou, isso vai dar um problema. E na hora eu pensei assim, o meu intuito quando eu comprei o brinquedo foi muito maneiro, eu adoraria brincar com isso, eu adoraria brincar. Eu compro coisas que eu gosto de brincar com elas também, porque eu acho importante que eu também brinque com elas, né, sentar e brincar de vez em quando em alguns momentos, é saudável pra mim e pra elas. Mas elas não estavam prontas para aqueles brinquedos, então assim, não adianta eu pensar e criar uma expectativa na minha cabeça, né, de que as meninas vão brincar do jeito que eu tô pensando que elas vão brincar. Porque elas são muito novas, elas não vão conseguir. E isso eu aprendi, assim, com essa experiência dessa compra que eu fiz, né? Que eu tive que depois esconder as coisas aos poucos, porque elas estavam causando meio um caos com um brinquedinho muito pequeno. E podia até ser ruim, né? De botar na boca alguma coisa, enfim. Então, aprendizado. Olhar para esse brinquedo, para quando for comprar, justamente com esse olhar de que é para mim ou é para criança. Porque quem tem que ser o protagonista da brincadeira é a criança. Por mais que nós adultos a gente brinque juntos, é super importante tu brincar junto com a criança, mas a brincadeira tem que ser pra ela, tem que ser dela a brincadeira. E a criança não precisa ela não tem ainda essa noção do ter, né? A gente que é adulto, no meio que a gente, né, tá vivendo, questão do consumismo, a gente vai, às vezes, a gente tem consciência, tem que se policiar, porque preciso ter? Não, qual o sentido de ter, né?
E a criança tem zero consciência dessas coisas. E quem vai ensinando e influenciando ela somos nós adultos, né? E como lidar com aquelas datas em que a criança ganha muito brinquedo, tipo aniversário, Natal, enfim. Então, até dá pra relacionar com quando comprar os brinquedos para criança, né? Deixar para comprar os brinquedos para criança nas datas especiais. Mas também não precisa. É muito complexo de falar, né? Porque não precisa também todo aniversário, todo Natal, todo Dia das Crianças, você acostumar a criança a ganhar algo, ganhar um presente, né? Não precisa construir isso também nela. Tu pode dar, Que pode. nem todo mundo pode dar, né? Que nem todo mundo pode dar, tu nem sempre vai ter condições de dar algo pra criança. Mas quando ela que ganha muitos brinquedos, deixa ela brincar com os brinquedos no primeiro momento, depois vai guardando aos poucos, deixa ela ir brincando aos poucos com aqueles brinquedos. E naturalmente ela vai desinteressando de uma coisa ou outra, né? Vai tendo os preferidos, né? E brincadeiras sem brinquedos. Eu sou a favor. Brincadeira de esconde-esconde, pega-pega, mímica, dança. O adulto também usar um pouquinho da criatividade e imaginação para brincar com a criança sem precisar de um brinquedo. Não precisa o tempo todo ter uma ferramenta ali para brincar com a criança. Tu pode brincar com ela usando o corpo, né? Usando a imaginação também com ela. Isso é muito saudável também, contribui muito para a questão da criatividade da criança. Olha, teve um dia de manhã. E para construir vínculo com a criança. Para construir vínculo com a criança, essas brincadeiras que não precisam de ferramenta são poderosas. E teve um dia de manhã, um sábado de manhã, e pra você ver como foi importante, que eu lembro, né? Ficou marcado em mim, que foi bom para mim, como mãe. Dançamos aqui na sala, a gente ficou quase 1 hora dançando. Assim, você imagina, 2 crianças de 2 anos e 8 meses, né? Se entretendo com uma coisa por quase 1 hora. Foi literalmente, eu olhei no relógio, eu falei, eu quero ver quanto tempo que isso aqui vai durar. E durou quase 1 hora. Elas ficaram exaustas no final. Uma deitou de um lado do sofá, outra deitou do outro. E ficaram me olhando assim, eu dançando ainda. Mas foi muito legal pra ver justamente que a gente às vezes cria, né, umas complexidades e, cara, a resposta tá de graça, né? É aquela preocupação do adulto de achar que precisa estar sempre fazendo algo ali, utilizando alguma ferramenta pra estimular alguma coisa. Brincar com esse brinquedo pra estimular isso. Às vezes não. Não precisa. E às vezes, assim, a gente também tá cansado, a gente não tá com muitas ideias, não tá com muita criatividade, e tudo bem, às vezes pega um livro. Pega um livro e fala, pô, vamos ler esse livro aqui? Ou escolhe um livro pra gente ler. Eu falo muito isso, às vezes, quando eu tô muito cansada já, quase na hora de dormir, eu uso meio que essa estratégia. Eu pego, pô, escolhe um livro pra gente ler, pra depois a gente subir pra dormir, então já dando aquela preparada na criança, ó, a gente vai sair daqui, né? A gente tá se despedindo desse ambiente. E aí, enfim, é uma alternativa, né, pra quando a gente tá já no nosso limite. Pega um livro e só lê. Uma coisa que eu fiz também num outro dia, a gente ganhou uns personagens, a gente assina a leiturinha aqui em casa. E aí a gente ganhou uns personagens pra contar a história. E vieram só os personagens. E por muito tempo eu resisti muito, assim, porque eu não sei o que a gente tem, que a gente perde um pouco essa espontaneidade, esse medo de... A gente fica com medo de ser espontâneo, de ser bobo, sabe? E é ok ser bobo, né? É ok, a criança quer que você seja bobo às vezes, que você só... que entre na dela, no mundo dela, né? E eu peguei aqueles personagens e eu contei uma história, que a gente tinha pego uns elementos da natureza, que a gente foi passear num bosque aqui atrás de casa, e tinha um tronco, que elas pegaram um pedacinho de tronco, assim, desse tamanhozinho, e era literalmente um arcozinho, assim. E eu peguei aqueles personagens um dia, peguei aquele tronco e criei a história do tronco mágico. Quando eu terminei de contar a história, eu falei, caraca, como é que eu
Criei isso 7h pouca da manhã, cansada, tive, sei lá, uma noite ruim, provavelmente. Mas é isso, às vezes a gente cria essas coisas legais, né? Não é todo dia que a gente vai criar a história do tronco mágico. Não precisa também, né? Mas invariavelmente acontece, assim, se dê também a chance de, às vezes, sentar e falar coisas da sua cabeça com seu filho. Às vezes ele quer escutar isso. A criança não tá querendo que tu faça 1000 coisas, seja mirabolante. Ela só quer que tu seja você mesmo e esteja presente. É isso. E mensagem final aí pra quem quer criar filhos menos consumistas e mais criativos. Já falei aqui em outros vídeos, menos é mais. Quem tem essa coisa de ter que ter as coisas somos nós adultos, que achamos que precisamos de X coisas para ser feliz. A criança não é feliz com um monte de brinquedos. Ela é feliz no simples e com presença do pai e da mãe. Pra você que ficou até agora, muito obrigada. Curte aqui esse vídeo se você gostou. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, compartilha com outras mães, com outros pais que têm interesse nesse tipo de assunto e ajudem aí a nossa rede de pessoas a ficar ainda maior. Qualquer dúvida ou qualquer contribuição, deixa aqui nos comentários. Tchau, até a próxima.